O índice de satisfação está caindo aí no seu pós-venda? Ou ele não aumenta, não melhora? Bom, sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando por aqui agora, eu sou Olavo Centeno e nesse espaço a gente fala sobre peças, serviços e acessórios. É tudo sobre o pós-venda aí de concessionárias. E hoje eu quero falar um pouco sobre o índice de satisfação do cliente e alguns caminhos que nós podemos tomar para melhorá-lo. Pode ser que no teu caso aí ele esteja caindo ou ele não cresça suficientemente do jeito que você gostaria. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, eu fiz uma listinha do que eu acredito que são itens importantes que eu percebo quando visito aí os clientes de concessionária que têm índices de satisfação satisfatórios, né, índice de satisfação alto e que levam à retenção de cliente e melhoram a rentabilidade do seu negócio, o primeiro ponto é fazer um checklist de entrada com o cliente. Olha, isso é completamente diferente de simplesmente falarmos assim, faça um checklist de entrada. Fazer o checklist de entrada com o cliente é fundamental para incrementar a satisfação do mesmo. E por que que isso é importante, Olavo? Primeiro, porque o checklist de entrada junto com o cliente faz com que ele perceba já de início, bem no começo da nossa história, da nossa jornada de atendimento com ele, perceba que nós estamos trabalhando para fazer o melhor para o veículo dele. E olha, o veículo aqui é qualquer um trator, um ônibus, um caminhão, uma motocicleta, um automóvel, uma picape. O pós-venda e o consultor de serviços, ele trabalha para obter o melhor para o veículo do nosso cliente e, consequentemente, para o nosso cliente. Então, nada de pegar e deixar o nosso cliente lá na consultoria técnica sentado enquanto a gente está fazendo ali o checklist de entrada. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para o checklist de entrada como se ele fosse só alguns itens para verificar, para garantir que depois, quando está entregando esse veículo para o cliente, ele, caso não tenha visto alguma coisa, ele possa ser notificado antes e também, caso ele esqueça do que foi notificado, a gente possa mostrar, olha, estava aqui, o senhor já assinou, inclusive, quando o veículo entrou. Mas o checklist não é para isso. Muito longe disso, na verdade. O checklist é uma ferramenta poderosíssima para que a gente possa fazer um rapport com o nosso cliente, para que a gente possa se conectar com o cliente e construir ali, enquanto está fazendo o checklist em volta do veículo, construir ali uma história e garantir que ele olhe para nós e perceba que nós somos profissionais, competentes, que nós estamos preocupados com ele. Nós vamos conversando com o cliente, fazendo uma conexão com o cliente e verificando o que precisa ser feito e apontando para ele, mostrando que aquilo pode ser uma coisa leve, né, um problema leve, um problema mediano ou alguma coisa até grave que a gente tem que deixar claro para ele. O checklist de entrada com a presença do cliente é fundamental. Até porque no checklist de entrada a gente começa a perceber itens que vão ser ofertados para o cliente. E ao conversar com o cliente, a gente vai entendendo qual é o grau que esse cliente tem em relação àquilo que nós vamos ofertar na cabeça dele, quando ele pensa, isso é importante para mim ou não. Um risco, por exemplo, um arranhão. Tem cliente que um arranhão é o fim da vida para ele. E ele vai fazer de tudo para aquilo ser sanado do veículo dele. Já para outros, aquilo não passa de estética e eles não têm a menor importância para aquele cliente. E ao sabermos disso, a maneira como nós vamos ofertar o reparo do risco, tanto para aquele cara que é apaixonado pelo seu veículo, quanto para aquele que um risco não significa nada, e nós vamos apresentar para os dois sempre, que é o nosso papel, ofertar tudo que é necessário para o veículo do nosso cliente voltar a um estado mais próximo possível de 0 km. Quando nós formos ofertar, nós faremos de maneira diferente. Olha que coisa louca, são dois clientes, riscos na lataria, então o que nós vamos ofertar é o mesmo, mas ao conversar com o cliente, com ele ali ao vivo e a cores, vendo o risco, a gente saca se um é
Um cliente apaixonado pelo veículo e outro não, aquilo não tem valor nenhum. E a maneira como a gente oferta é diferente e o sim do cliente vem de maneira mais tranquila e ele fazendo pelo motivo certo, sendo é, é, conduzido de maneira correta, a satisfação dele aumenta. Outro item importante é explicar os benefícios do que vai ser feito. E isso aqui eu não me canso de falar. O, o nosso cliente de pós-venda, ele não quer saber que o nosso técnico é treinado na fábrica, que a peça é original e que a gente tem ferramentas de última geração. Sabe por quê? Porque ele não sabe por que isso de cargas d'água vai ser bom para ele. Simples assim. O cliente não compra isso. Nem eu e nem você. O cliente compra qual é o benefício disso. Você está na sua casa aí e vem um pedreiro fazer um orçamento e ele fala: olha, eu quero 50 mil reais para fazer aquela parede. Então, por que esse valor? Porque eu uso a colher de pedreiro específica para isso. Porque eu fiz um curso na casa do pedreiro. A gente não quer saber disso e você também não vai querer. Agora, quando o cara vem e demonstra que a obra vai ser feita no menor tempo possível, que ela não tem resíduos, não vão ser descartados materiais de construção desnecessários. Quando ele começa a apresentar os benefícios, que o tempo de duração daquela parede é superior em mais de 50% em relação a ser feita com outro tipo de ferramenta e outro tipo de técnica, quando começa a apresentar os benefícios, aí a gente começa a ficar empolgado. E o mesmo ocorre para o nosso cliente. Ele não quer saber do nosso técnico treinar na fábrica. Agora, ele quer saber que o diagnóstico vai ser feito no menor tempo possível, vai ser feito aplicando a peça correta, o processo correto, e que ele vai pagar o justo e vai pagar pelo diagnóstico, e não para que alguém aprenda a trabalhar no carro dele. E isso é tempo, e tempo é tudo que o cliente não quer perder. E é isso que é o maior benefício de ter o nosso técnico treinado. E isso o cliente paga. Então, foque em explicar os benefícios do que você tem aí. E não de ficar fazendo uma listinha das coisas, tipo, nós temos. É porque a nossa mão de obra é qualificada, porque nossas ferramentas são especiais, porque a gente tem contato com a fábrica, porque a gente usa a peça original. Pessoal, ninguém quer saber disso. O que o pessoal quer saber é o que o cliente ganha com isso. Se você for bom nisso, o cliente fica mais satisfeito em pagar pelo serviço. E ele satisfeito, o teu índice de satisfação cresce. Mais um ponto aqui importantíssimo. Esse aqui, como é negligenciado por quase todas as pós-vendas que eu visito, que é atualizar o cliente. Eu não sei por que a gente, na verdade eu sei, por a gente não ter um processo bem desenhado dentro do nosso pós-venda, a gente tem uma capacidade muito pequena de manter os nossos clientes atualizados do que está sendo feito. E sabe o que deixa o cliente mais irritado? É não ser atualizado do que está sendo feito. E aqui eu quero pegar um exemplo mais extremista, mas aqui para deixar bem claro, que é o serviço do veículo que está na funilaria, reparo de carroceria e pintura. É impressionante. Tem veículos que ficam lá 40, 50, 60 dias, 4 meses, 5 meses em reparo. Por N motivos, nós sabemos, falta de peça, toda a burocracia da seguradora, mil motivos, todos verdadeiros, está tudo ótimo. Mas o cliente, ele é avisado na hora que o veículo entra em serviço e depois ou quando ele liga, ou então quando alguém liga para ele, o carro está pronto, vem buscar. Normalmente numa sexta-feira às 4 horas da tarde, que eu não sei porque que a gente só consegue terminar o carro de funilaria sextas-feiras depois das 4 horas da tarde. E aí o resultado disso é um monte de cliente entrando na justiça, botando a concessionária na justiça, e quando chega lá, a justiça dá ganho para o cliente, porque ele simplesmente diz assim, cara, eu fiquei 90 dias sem carro, ninguém falou nada comigo. Então mantenha o seu cliente atualizado. Se o carro vai ficar 2 horas e o cliente está esperando lá na recepção, mantenha ele atualizado. Se o carro vai ficar um dia inteiro e o cliente está no trabalho, está em casa, mantenha ele atualizado. Se o carro vai ficar uma semana, mantenha ele atualizado. 3 meses, mantenha ele atualizado. Tenha um processo, clientes atualizados do que está sendo feito,
tendem a não botar na justiça a empresa. Clientes atualizados, eles estão mais suscetíveis a dar boas notas de avaliação, mesmo quando é um retrabalho, mesmo quando é um serviço que demora um tempo maior do que o esperado. Ao ser atualizado, a chance desse cliente ficar irritado é menor. Poxa, e tudo que nós queremos é ter o nosso cliente cada vez menos tempo irritado conosco. Para isso, é fundamental que nós mantenhamos os nossos clientes sempre atualizados. E outro ponto importante aqui para a satisfação do cliente é saber o que o cliente está achando da gente. Mas não é só aquela pesquisa que a montadora faz com alguns clientes. Não é só a pesquisa que a gente faz com alguns clientes também. Olhe para as redes sociais, sabe, sem filtro, lá onde o cliente fala o que ele quer. O que está sendo dito lá? E por que isso é importante? Porque ele tem ouro, pessoal. Todo elogio mostra os nossos pontos fortes. Parabéns para nós. Mas todas as reclamações mostram onde nós poderíamos melhorar. E eu sei, não é fácil ouvir reclamações, mas nós precisamos ouvi-las. Tirar o coração um pouco nesse momento, assim, a emoção de lado e olhar para aquilo com tranquilidade e interpretar aquilo e ver o que nós podemos melhorar. E ó, você sabe bem, tem muita coisa para a gente melhorar no nosso pós-venda nos desenhos de processos. Tem muito processo burocrático. Tem muita ação que o que a gente faz e o cliente se pergunta para quê? E aí a gente olha e não sei por quê, mas eu tenho que fazer. Poxa, essa situação já mostra que tem algo errado. Se o cliente não percebe valor no que está sendo feito, e se o colaborador não sabe por que está fazendo, mas faz porque mandaram fazer, aqui tem um processo que tem tudo para o cliente ficar estressado e reclamar. Então, pergunte para o seu cliente e olhe para as reclamações como uma oportunidade real de melhorar. Só que tem um detalhe, né? Se você perguntou e recebeu uma reclamação, trate ela e dê uma devolutiva para o cliente. E mais do que isso, não é só dar uma devolutiva, tudo bem, que legal que o senhor nos informou isso, nós estamos vendo A, B, C, D, nós vamos tomar todos os procedimentos. Aí a próxima vez que o cliente vê, acontece a mesma coisa, não vai adiantar de nada. Tem que melhorar todo dia um pouquinho, mas melhorar todo santo dia. Aí, ó, algumas dicas rápidas e fáceis de implementar no seu pós-venda para melhorar o índice de satisfação do seu cliente. Sucesso, muitas vendas e a gente se encontra aí num próximo episódio. Tchau, tchau.